a quantidade que ele quiser, ele pode para pagar as dívidas. E quem paga depois? Eu e você. Então ele vai lá e pega o quanto dinheiro ele precisar, gasta do jeito que ele precisar, e depois ele pega o dinheiro, imprime e joga inflação pra gente, criando mais inflação. Aí tem que aumentar mais a taxa de juros, e assim a gente vai. Então quando você investe num investimento pós-fixado, você não tem como saber exatamente quanto você vai receber. A única coisa que você sabe é que, historicamente, a Selic sempre ela vai ser a inflação mais um pedacinho, ela nunca vai ser somente a inflação. Raul, mentira! Na pandemia, ela ficou abaixo da inflação ali. Ela ficou rendendo 2% da Selic, enquanto a inflação do país era 4,5%. Situação gravíssima. A economia brasileira estava paralisada. O Paulo Guedes foi lá e falou, cara, vou jogar essa taxa de juros lá embaixo. Paulo Guedes não, né? Na época era o Roberto Campos Neto, mas os dois em conluio ali combinaram de jogar a taxa de juros lá embaixo para poder aquecer a economia. Ou seja, a economia estava parando, ninguém estava comprando nada. O que você faz? Abaixa a taxa de juros, todo mundo começa a comprar. Porque se você não queria financiar uma moto, mas você vai lá e olha e fala, pô, parcelinha tá cabendo no meu bolso, né? Brasileiro compra em parcelinha. A parcela da moto era R$700, agora é 400. Você falou, danado, me dê. Então é basicamente isso, um carro, um apartamento, todo o resto, as pessoas queriam comprar. Então quando você investe procurando a Selic, o que você está procurando? Você está procurando não prefixar, por exemplo, se a Selic estivesse baixinha agora, vamos supor, o que a gente considera a Selic baixa no Brasil? Selic baixa no Brasil é Selic de 7, vamos supor, tá baixinha. Você ia pegar um prefixado rendendo 10, por exemplo, ou 8, que você ia ter que pegar 9, vamos colocar 9. 9 é o número do mentiroso. Você ia pegar um CDB rendendo 9, prefixado. Por quê? A taxa Selic tá em 7, o banco vai oferecer um pouquinho a mais. Ele nunca vai oferecer, lembra que estava 15, ele ofereceu 17. Tá em 7, ele oferece 9, um pouquinho a mais, sempre um pouquinho a mais. Por quê? Porque ele é mais perigoso que o Selic, porque é banco, ele não pode imprimir dinheiro. Apesar de ser seguro, extremamente seguro o CDB, ele é menos seguro que o Tesouro Selic. Você vai lá, pega ele a 9. Você vai querer pegar um prefixado a 9 ou você quer ter a garantia que no Brasil a Selic média é 16? Então, eventualmente, a Selic vai voltar a subir. Você não tem esse medo. Você fala, pô, a Selic do Brasil pode tardar, mas não vai falhar, ela vai subir. Por quê? Quanto mais os políticos erram, mais a Selic aumenta. Existe alguma chance da gente nunca mais ter uma Selic alta no Brasil? Quanto mais o governo gastar irresponsavelmente, quanto mais eles gastarem dinheiro à toa, quanto mais benefício eles criarem fora de hora, sempre isso vai refletir numa Selic que vai subir cada vez mais. Existe alguma chance da Selic não ser alta no Brasil? Agora você entendeu por que algumas pessoas falam, cara, eu prefiro muito mais investir na Selic do que investir num título prefixado a 9. Agora, quando o título prefixado está em 17, aí você fala, pô, vão errar, mas também não vão errar tanto assim na média. Se ela fica em 16, normalmente com 17 ou mais, ou 15 ou mais, já compensa mais para mim pegar um prefixado do que pegar um título indexado a Selic, beleza? Então ela pode ser a Selic, aí vai render quanto? 102% da Selic, 105% da Selic. Por que não escreve o valor ali? Cara, porque, não sei, mercado financeiro é feito para destruir sua vida. Então eles vão lá e escrevem assim, ó, em vez de escrever Selic, que tá rendendo 15%, ele pega isso aqui, você tem que multiplicar o 105% vezes o 15%, porque não tem como. Então ele vai falar 105% da Selic, 106% da Selic. Eu já vi também 105% do CDI. Que é a mesma coisa que a Selic. O CDI e a Selic, eles são a mesma coisa. É 0,10 a menos. Vou pagar aqui que já tá ficando muita informação para vocês. Selic igual ao CDI mais 0,10, então. A Selic é a mesma coisa que o CDI, só que com 0,10 a mais. Esse 0,10 aqui é porque o CDI é a taxa de juros que um banco empresta dinheiro para o outro. Raul, então um banco empresta dinheiro para o outro a 15%, por exemplo, a 14,90 hoje, e para mim ele empresta a 400 a 200%. Exato. Então aqui você já conseguiu entender. E aí o IPCA é a própria inflação, né? E aí ele oferece uma taxinha mais a inflação. Então se você tem medo, por exemplo, que a inflação vai ficar alta demais, vamos supor que algum político que gasta muito fosse eleito. No Brasil nunca acontece. Mas caso você vivesse num país desse desorganizado, então você vive num desses países desorganizados, você vai aqui, ó, investe aqui, vai ser lá, ó, 8% mais IPCA. Daí não importa mais o que vai acontecer com a inflação, porque necessariamente o seu dinheiro vai estar na mão. Então se a inflação for 100%, você vai ganhar 8% ali. Mas aí lá na frente eu não vou ter que pagar a tabela do IR, não vai acabar consumindo a rentabilidade toda? Não. Porque ele vai agir em cima da rentabilidade a mais, né? Não tem problema. Você acabou ganhando o dinheiro e vai tirar lá na frente. Bom, esses são os formatos do CDB. Agora, que tipo de dúvida vai vir na sua cabeça a partir desse momento é que a gente vai entender aqui. Calma aí, deixa eu apagar aqui. O risco do CDB. Aqui a gente precisa deixar claro isso. Raul, quando eu compro um CDB, eu tô comprando o risco do banco onde eu investi, porque é diferente. Pode ter aberto uma conta na XP, pode ter aberto uma conta na Genial, no BTG, no Itaú. Todo mundo tem CDB hoje em dia, né? No Nubank. Nubank é todo mundo. Nubank é galerinha, né? Pode ter aberto uma conta no Nubank, pode ter aberto uma conta nesses lugares todos. O risco é do banco onde eu comprei o CDB ou o risco é do banco do qual eu comprei? Porque aqui, ó, você abre lá, o Itaú Genial, vai estar escrito assim, ó, CDB Banco Master. O risco é qual? Se esse banco aqui quebrar, eu perco meu dinheiro? O banco por onde eu comprei, onde eu tenho a conta?
Não. Porque esse daqui, ele é só o seu custodiante. O dinheiro que você emprestou foi para quem emitiu o CDB. Você tem que chamar isso aqui de emissor. Isso aqui na internet, pouca gente te explica, viu? O emissor é que é o nabo. O emissor de todo investimento. Você vai comprar uma ação da Petrobras. Não tem problema se a XP quebrar. O problema é que você tem se a Petrobras quebrar. Ah, você vai comprar uma ação da Vale. Mesma coisa, mercado de capitais de modo geral. O emissor é que é o nabo. Então, por exemplo, se aqui a Genial quebrar, eu vou lá e solicito tem um site chamado Investidor B3, você vai lá e escreve aí que você já tem conta lá, se você comprou qualquer investimento no Brasil. Você vai solicitar a mudança de custódia e você traz para cá. Se aqui quebrar, você solicita a mudança de custódia e traz para cá, e vice-versa. Então, isso não importa. Agora, se ele for o emissor, por exemplo, quando você deixa dinheiro no saldo de uma conta, lá do Nubank, ou quando você deixa dinheiro no saldo da XP, quando você deixa dinheiro no saldo da Genial, etc. Se quebrar, você não tem problema, mas o saldo você perde. O saldo estava naquela instituição, aí vai vir o FGC. Mesma coisa, vai ativar o FGC se você tiver até 250 mil. O brasileiro não tem nem 5 mil reais em média, mas aqui vocês têm. Tem gente aqui que tem mais de 1 milhão. Agora, se você tomou o crédito no mesmo lugar, tomar o crédito é dar o empréstimo pro banco e emprestar pros outros. No mesmo banco, aí sim, aí se ele quebrar, você vai ter que abrir o FGC. E é difícil abrir esse tal de FGC? Não. Normalmente vai ter uma divulgação gigantesca, o banco vai te enviar um comunicado, mas tem um aplicativo. Vem na Apple Store, na Play Store, chamado FGC, você clica lá. Eu já utilizei, funciona normal. Não quer dizer que não demora. Muitas vezes demora 45 dias, você pega seu dinheiro com o rendimento, tá? Então não tem nenhum problema. Agora, o FGC ele não é infinito, né? Ele não conseguiria cobrir, por exemplo, o Itaú quebrando. Mas se o Itaú quebrasse, muito provavelmente, como eu tô dizendo para vocês, a própria União, né, o país Brasil, ia ter que ir lá e salvar aquele banco, porque não tem como. A economia inteira depende dele. Você imagina quantas fábricas, quantas pessoas tem lá. Então alguma coisa ia ter que ser feita para que algum banco absorvesse ele. É grande demais para quebrar. Isso já aconteceu no Brasil diversas vezes, vários bancos que não conseguiram, né? O Bamerindos, quem lembra aí, ou outros bancos assim que, infelizmente, né, não tiveram capacidade de honrar esses compromissos, ou seja, tomaram esse empréstimo e emprestaram pra gente que não pagou. Pode acontecer. O banco pega e oferece o empréstimo para você, quem deve no banco? E aí o cara não pagou o banco. Se muita gente fizer isso, o banco não tem como arcar com os CDBs que ele pegou com os investidores. Então é isso que pode acontecer e nesse caso o banco quebra, o FGC entra, obriga alguém a comprar aquele banco. O Banco Pan, por exemplo, foi comprado pelo BTG Pactual, na mesma coisa. Alguém que tinha dinheiro no Banco Pan perdeu? Ninguém que tinha dinheiro no Banco Pan perdeu, né? Porque ele era tão grande na época que ele tinha mais ou menos 22 milhões de correntistas, se não me engano. Era o banco do Silvio Santos, cara. Se aquilo ali quebrasse, um monte de gente ia ficar desamparado e isso afeta toda a economia em cadeia. Porque cada banco, em média, ele tem somente 10% do dinheiro em caixa. Então é assim, ó, olha que loucura. Olha como que funciona banco no Brasil. Importante antes de investir no CDB, tá? Você que deixa dinheiro no banco e fala, eu tô seguro, eu não invisto nesses investimentos inseguro, tipo ação, deixa só dinheiro em banco. É assim, ó, o banco pega para cada 100 reais que você tem lá, vamos supor que você tem 100. Ele tem que manter só 10 reais aqui. 90 ele pega e empresta a juros. De modo que se somente 10% das pessoas for lá e sacar o dinheiro que elas emprestaram para o banco de volta, o banco simplesmente quebra. Ele não tem de onde tirar dinheiro para pagar. Aí entra o FGC. E para que os bancos criaram o FGC? Para que você não desconfie que os bancos fazem esse tipo de coisa aqui. Porque o que acontecia no Brasil antigamente? Um banco pequenininho ia lá e quebrava. Então um banco muito pequeno, né, o cara abre um banco, hoje em dia é difícil abrir um banco, mas antigamente é como. O cara abria um banco, ele não conseguia arcar ali com os custos daquele banco, a instituição financeira quebrava. Quando a instituição financeira quebrava, as pessoas falavam, é inseguro deixar dinheiro em banco, e começava a colocar dinheiro debaixo do colchão. Então as pessoas pegavam todos os bancos e colocavam no mesmo pacote. Para isso não acontecer mais, os bancos mesmo criaram o FGC. Então o FGC não é um órgão público nem nada, ele é um órgão privado feito para proteger a imagem dos bancos com relação à opinião da população de modo geral. Isso aqui, ó, resolveu o problema. Então hoje em dia é muito difícil a gente ver banco quebrar e quando vê, não acontece absolutamente nada. Ano passado quebrou o BRK financeira, essas coisas todas, ninguém nem viu. Eu mesmo tinha dinheiro emprestado para eles no CDB, já achando que eles iam quebrar, porque a rentabilidade quando o banco tá perto de quebrar é muito alta. No secundário você consegue encontrar a CDB às vezes de 30% quando o banco tá perto de quebrar. Se você tiver estourado o limite de 250 mil, não. Aí é loucura, toma cuidado. Mas se você não tiver, dá-lhe que esse problema não é seu, esse problema é de Itaú, Bradesco, HSBC não mais, que o HSBC também foi comprado. Beleza? Então com tudo isso você ficou sabendo como é que você vai escolher um CDB na prática, né? Agora já sabe como é que investe em CDB, qual que é o momento certo, o que fazer. Como é que você vai passar pelo processo de escolha agora? Porque, cara, são muitas opções. A primeira coisa que você precisa entender é o que é um benchmark. Olha que coisa horrível. Benchmark. O que é isso? Hoje, você já está ganhando dinheiro, muito provavelmente, dentro de uma poupança, por exemplo. Ou com o próprio Tesouro Selic, você poderia emprestar dinheiro para o governo, ganhando 15%. Então, se eu vou escolher investir num CDB, eu preciso que esse CDB me pague mais do que o meu benchmark. A poupança é um benchmark muito ruim. Qualquer coisa paga mais do que a poupança. Agora, a poupança é mais segura ou menos segura do que um CDB? É idêntico.
Não tem diferença alguma. Você pode resgatar a hora que você quiser. Essa é uma vantagem que a poupança tem. A única diferença é a questão de processo judicial, né? No caso de processo judicial, a poupança até 40 salários se você tiver ali dentro, você está protegido com relação a isso. No CDB não, é importante. Em processo judicial. Então assim, mas a segurança, no limite, né? Se você não tem nenhum processo, basicamente é a mesma. Agora, o Tesouro Selic é mais seguro ou menos seguro do que o CDB? Mais seguro. O Tesouro Selic é mais seguro. Então, beleza, ó. O Tesouro é mais seguro. Por quê? Porque eu estou emprestando dinheiro para o Brasil. Se o Brasil quiser criar uma lei amanhã para estatizar o Itaú, ele pode? Pode, basta os deputados aprovarem. Se ele quiser criar uma lei amanhã falando que o Itaú não pode mais ter lucro, pode, Raul, mas isso é impossível de acontecer. Tá, mas pode. Então, o Tesouro, ele é um empréstimo que você faz para o Brasil, para a União, né? Então é muito mais seguro do que qualquer banco. Tanto é que o dinheiro de todos os bancos, no limite, tá também no Banco Central. Tem gente que vai falar assim, mas eu não confio em emprestar dinheiro para o governo. Se o governo der default na dívida, né? Ou seja, não pagar, default é quando não paga, ele simplesmente vai dar calote em todos os bancos têm dinheiro lá. E aí o que acontece? Se só 10% de calote gera prejuízo, imagina, vários deles deixam 30%, 20% do saldo dentro do Tesouro. Então não tem risco. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu preciso saber eu preciso comparar. Eu vou lá na plataforma que eu invisto, né? Pode abrir conta em qualquer uma que você preferir, todas essas que eu falei aqui, pode abrir conta com a gente também, lá na UVP, mas aí a UVP é só para os meus alunos. Então, o que você vai fazer? Vai comparar. O Tesouro precisa pagar menos, né? Ele precisa estar pagando menos do que o CDB. Se o CDB que você investe paga menos do que o Tesouro, o que você está sendo? Burro, né? Burro. Por quê? O banco pega seu dinheiro, empresta para o governo e ganha mais. Pra que você vai fazer isso? Empresta você mesmo pro governo. Não faz sentido nenhum. Ele acaba sendo só um intermediário. Porque ele pega um CDB, emite pra você pagando 80%. Tem muito banco que faz isso, tá? Muito fundo de investimento, etc. No Safra, em vários lugares faz isso. Então o cara pega o seu dinheiro, coloca num fundo de investimento, cobra taxa de administração, alguma coisa e empresta pro Tesouro. Pra quê? Pra quê? Não faz sentido nenhum. Vai lá e compra o Tesouro direto, né? É só ir lá no site do Tesouro, você investe pelo próprio site do Tesouro. Não precisa ter cliente de nada, tá? Já tem algum banco que vende Tesouro. É muito melhor do que ser burro aí. Classe média burra pra caralho. A maior parte do dinheiro do brasileiro tá dentro desses fundos de investimento que não rende absolutamente nada. Então, beleza, rendeu mais que o Tesouro. Cara, já tá bom. Sinceramente, você já tá ganhando um pouquinho mais que o Tesouro, 2% a mais, 1% a mais, ou um CDI que tá pagando 105, 110, 115, já tá bacana. Agora, o que precisa tomar cuidado? Cara, banquinho digital é bom pra caralho, né? Porque os caras eliminaram a taxa, melhorou a competitividade do país. Então, assim, não é falando mal, não. Muito bom. Só que hoje em dia tem uma manobra que é assim, o cara criou uma promoção, aí é a palhaçada, ó. A promoção que vai render o seguinte, você pega um CDB e ele tá rendendo 200% de CDI. Caralho, aí eu vou à loucura, Raul, 200% CDI, ou seja, é o dobro da tá rendendo 30% o negócio, num banco ali, seguro, tranquilo, sabe, um Nubank da vida, um negócio 200% CDI. Só que aí é o seguinte, você pega o seu dinheiro, no dia 1 você recebe seu salário, aí você vai começar a gastar, não é? De modo que no final do mês o cara tem R$200 na conta. Isso aqui, cada vez que você saca o dinheiro, tem o IOF, que é outro tributo, que começa em 98%. Então, no primeiro dia que você arrancou seu dinheiro, você rendeu o quê? Nada. Você devolveu tudo. Tem IR mais o IOF. Até o dia 15, você tá metade do rendimento, você já perdeu, etc. Não faz sentido nenhum. A tabela regressiva do IOF, ela vai comer essa rentabilidade inteira. E outro detalhe, isso aqui normalmente é limitado a um valor. Então, por exemplo, no máximo 5 mil. E aí o cara não lê. Aí ele não vê que até 5 mil rende 200% de CDI, passou de 5 mil rende 10% de CDI. Pronto. Aí você fica lá, seu dinheiro investido no negócio rendendo 10% de CDI. Você tem 15 mil, 20 mil, deixa lá o dinheiro e não vê. Por quê? Porque tem uma parte que está rendendo mais. Então, no geral, isso aqui é só promoção de captação de gente. Pega CDBs mais históricos, mais longos. Pega CDB que vai ter uma curva mais alongada, um tempo maior que você vai deixar o dinheiro ali. Isso aqui, esses promocionais, não funciona. Nenhum banco consegue remunerar assim de verdade. Se tá escrito isso aqui, tem algum problema na letra miúda. Não tem nenhuma chance de um banco pagar 200% de CDI de fato. Raul, mas lá no cartão, né, do Ultravioleta, rendia 200% de CDI. Rendia. E aí do nada mudaram o benefício e daí você se ferrou. Porque todo o crédito que você tinha gerado não pagou nada. Outra coisa que você precisa se lembrar. Se você vai precisar do dinheiro a qualquer momento, pode pôr no Tesouro mesmo. Não põe no CDB. Porque a liquidez é maior. Então aquele CDB de liquidez diária pode até ser, mas é melhor o Tesouro. Se você for colocar num CDB de liquidez diária, ou seja, Raul, não sei se eu vou precisar do dinheiro daqui um mês, não sei se eu vou precisar do dinheiro daqui 2 meses, não sei se eu vou precisar do dinheiro daqui 5 dias. Tesouro, melhor, tá bom? Porque você vai acabar conseguindo sacar com mais facilidade sem pagar nenhum tipo de deságio. Ah, mas o CDB de liquidez diária tá rendendo 110, 115. Daí pode até ser, tá?
tá? Mas assim, no geral, o Tesouro vai ser muito mais prático para esse tipo de coisa, que você não tem que ficar escolhendo, tem em todas as instituições, é igual. E quando você for fazer um CDB, faz ele de vencimentos diferentes. Porque se você pega todo o seu dinheiro e mobiliza de uma vez só, normalmente quem está investindo por mês não tem isso. Mas aí você vai pegar com uma taxa só. Se amanhã a taxa sobe, você vai sentir uma dor de corno do cara. Então muitas vezes deixa o dinheiro no Tesouro e vai rediversificando ao longo do tempo, entendeu? Quando a Selic está mais alta, quando a Selic está mais baixa, pega um CDI, pega um IPCA, monta uma cesta diferente com vencimento em data diferente. Todos os CDBs são legais. O que você precisa tomar cuidado então? Para não concentrar mais de 250 mil no vencimento. Isso aqui que é difícil, né? Porque se você investe 130 mil, por exemplo, pode ser que passe de 250 mil. Então tem que tomar cuidado com isso para não ultrapassar esses 250 mil por instituição. Posso comprar pela mesma. É esse o equívoco da história. Não é que eu tenho que abrir uma conta em cada uma. É que na hora que eu vou ver para quem que eu estou emprestando. CDB Banco Master, CDB BTG Pactual. Eu não posso estourar, a cota é nesse. E dependendo do banco que for, um Itaú, um BTG, esses top tier banco chamado S1, né? Os principais bancos do país, Caixa Econômica, Banco do Brasil, isso aí não tem problema nenhum. Ah, mas não vai quebrar. Vai quebrar o quê, gente? Se quebrar, o governo tem que salvar. Tô falando pra vocês, confia. Banco S1, esses bancos maiores, Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica, Banco do Brasil, quem mais? Santander. Pode comprar e larga de mão. Nubank agora também, não tem como quebrar também. Então, são bancos que têm um nível de estrutura muito grande, porque os próprios outros bancos têm que salvar eles, porque senão rebenta o sistema financeiro inteiro. Não tem da onde a gente tirar. Mas limita até 250 mil em banquinho merda. O que é um banco merda? Will. O que é um banco merda? Banco Master, o que é um banco merda? Esses bancos que você não sabe o nome, pronto, banco merda. Não tô dizendo que você não possa comprar um CDB, mas até 250 mil, isso aí é aquela coisa, né? É emprestar dinheiro pro seu primo. Você emprestaria mais de 250 mil pro seu primo? Melhor não, né? Ah, não, mas tem seguro, meu primo fez um seguro. Pois é, mas o seguro tá cobrindo até 250 mil, passou disso ele não cobre. E aí se você tiver 255 mil, você vai perder tudo? Não, ele paga só 250 mil. Bom, isso aqui é a porta da esperança, isso aqui também não muda nada. Entendido?